Ninguém está sozinho. Por mais que o sentimento de solidão faça parte do nosso cotidiano, a verdade é que, de uma forma ou de outra, sempre existe alguém disposto a nos ajudar. Com o mestre Barag não foi diferente. Se não fosse pela influência e pela ajuda de uma pessoa muito especial, seguramente a vocação do mestre Barag não teria sido despertada. Após a morte de Nishimura Genkyo, a família Ibaragi se mudou de Kyoto para Osaka, uma cidade que parecia muito mais favorável para o comércio no começo do século XX. E quem estava na liderança da família nessa época era Ibaragi Taine, a presença forte e serena com a qual o mestre Baragi, Shintaro e Tsune podiam contar sempre. A presença da avó Ibaragi Taine é o que fundamentou, praticamente toda a formação dele como ser humano, fiel e futuramente como monge. Devota fervorosa do budismo primordial, Ibaragi Taine era respeitada dentro da comunidade de fiéis por conta de seu comportamento exemplar. Tamanha era a sua dedicação que o grande mestre Nissen Shonin, o fundador do budismo primordial, chegou a citá-la em seus escritos como um exemplo de fiel correta, totalmente entregue à fé e à prática. O nome da avó foi citado por 2 vezes na coleção de livros, na enciclopédia do grande mestre Nissen Shonin. Alguns anos após chegar a Osaka, a família Ibaragi decidiu apostar num novo negócio, um banho público, algo muito comum na cultura japonesa. Ao mestre Ibaragi, nessa época com mais ou menos 16 anos, coube um dos cargos mais cobiçados por adolescentes de toda a província, cobrador do banho público. Antigamente as pessoas não tinham chuveiro em casa e só as mais abastadas tinham o furô dentro de casa. Então a maioria das pessoas procuravam esse banho público para tomar banho. E quem cuida da porta de entrada são os familiares. Então, eventualmente, o Ibaragi Nissen Shonin, o Tomodiro, sempre ficava ali. Então, já na sua adolescência, ele via de um lado entrar vários homens, comerciantes, seja lá Yakuza, o que for, do outro lado que o assento fica no meio, E do lado esquerdo e direito tem 2 portas. Lado esquerdo geralmente entra os homens e outro as mulheres, Então ele via de um outro lado entrar várias mulheres, dançarinas, meretrizes, vários tipos de pessoas, com quem ele aprendeu a lidar. Após 2 anos de atividade, o banho público da família Ibaragi foi fechado. De volta ao comércio de laminados, o mestre Ibaragi ficou responsável pelo transporte das mercadorias. Ele tinha que caminhar por quilômetros todos os dias para transportar os produtos de sua casa até os comerciantes, percorrendo grande parte da cidade. Nessa época, em Osaka, era comum se deparar com monges de diferentes denominações e missionários vindos de longe pregando nas ruas. Numa dessas caminhadas, o mestre Ibaragi se deparou com um grupo de mulheres do exército da Cruz Vermelha, que cantavam hinos e liam em voz alta passagens da Bíblia. Era o primeiro contato de muitos japoneses com o mundo ocidental. E só podemos imaginar o quão curiosa deve ter sido essa experiência. Num país mergulhado em guerras constantes, onde a maioria dos jovens da sua idade queriam lutar e morrer pelo Império Japonês, o mestre Baragi já sabia que possuía uma vocação religiosa, mas ainda faltava encontrar seu caminho. Foi acompanhando sua avó Taine num dos cultos do templo Seifud que ele conheceu Mimaki Nichimonn. Foi um encontro verdadeiramente providencial que mudou sua vida para sempre. O Nichimonn Shonin, ele visitava frequentemente o templo de Osaka, chamado Seifud. Na época era chamado de Jokyuan, ainda não tinha nem se tornado templo. E certa vez era onde o Ibaragi Nissen Shonin frequentava junto com a avó dele, porque eles já tinham se mudado para Osaka, Foi tão providencial que muitas décadas depois, um dos netos dele, se não me engano é neto, ou bisneto, não me lembro agora, foi uma outra pessoa que sucedeu, quer dizer, o próprio mestre Ibaragi nomeou como sucessor da sua missão quase no fim da sua vida. Ibaragi Taine, sem saber,
havia contribuído para a continuidade de uma tradição iluminada de mestres do budismo primordial. Ao ver Mimak Nichimonm, o mestre Barag decidiu tornar-se um monge. O budismo primordial acredita que encontros marcantes como este não são comuns. Eles podem ter origem em outras vidas e representam um sinal, um chamamento para uma missão. Uma certa vez, quando o Ibaragi Nichiren Shonin viu esse Mimak Nichimonm Shonin se aproximando para entrar no templo e celebrar o culto, e vendo toda a celebração, ele sentiu uma nobreza, né, especial nesse nobre mestre. E foi por aí, né, que ele começou a se encantar, e foi exatamente nesse templo Seifud, né, que ele se determinou a ingressar ao sacerdócio. É a questão do elo. Se aconteceu, é porque existia alguma ligação no passado. Esse encontro foi possível. O mestre Barag estava destinado a mudar a vida de milhares de pessoas do outro lado do mundo. No entanto, a passagem para uma nova vida nunca é calma e tranquila.